Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Anteriormente eu já havia falado que a melhor maneira do iniciante iniciar seus investimentos na renda variável é através dos ETFs, e agora eu vou tratar de 3 setores que faz sentido o investidor iniciante olhar com carinho aí, logo ele que está iniciando na renda variável. O primeiro setor é o setor bancário. A gente ainda não conhece um país que não tenha um banco atuando lá dentro. No Brasil, existe até uma charada que o pessoal gosta de comentar, que o negócio mais lucrativo no Brasil é um banco bem tocado. E o segundo melhor negócio no Brasil é um banco mal tocado. Então o setor bancário aí se destaca principalmente por conta da sua perenidade. Então, quando a gente fala de perenidade, é muito simples entender. É aquele boleto que a gente paga sem perceber que está pagando. O brasileiro também, né, pela falta de educação financeira, os bancos tendem a lucrar mais, principalmente com spread maior. Spread nada mais é do que a diferença do custo de capital do banco, do custo de crédito, para o que ele ganha com os lucros, né, com o empréstimo. Basicamente, ele pega seu dinheiro e reempresta. O spread é a diferença desses dois, que é o lucro dos bancos. Então, quando a gente fala dos bancos, ou ele ganha muito com produto, ou ele ganha muito com tarifa de serviço. E o Banco do Brasil, que divulgou resultado recentemente, também lucrou bastante, inclusive as receitas de serviço vêm crescendo. Banco do Brasil é um destaque, principalmente porque as suas cotações estão bem mais baratas comparado com os outros bancos, né? O segundo setor é o setor elétrico. Dentro do setor elétrico, a gente tem 3 subsetores. O primeiro é a geração, que nada mais é de onde a energia é gerada. Ela pode ter matriz hídrica, ela pode ter matriz nuclear, ela pode ter matriz eólica. Um exemplo disso é a Engie, tem bem diversificado em suas matrizes. Então essa é a parte da geração. Outro subsetor, que esse sim é o filé mignon, é a transmissão de energia. Quando você vê aquelas torres gigantes com aquelas bolas de basquete na rodovia, aquilo ali é uma linha de transmissão. Ela nada mais faz do que pegar a energia lá da geração e transmitir lá para a cidade. Então, vamos supor, a usina de Itaipu é uma geradora, a transmissão pega lá da usina de Itaipu e carrega até a cidade e faz essa transmissão de energia. Esse é o filé mignon, ele tem a receita a mais previsível dos 3 setores, justamente porque ela é pela disponibilidade da rede, ou seja, não depende da energia consumida, depende só de ter a rede lá funcionando, ela já está gerando dinheiro através das suas concessões. E o terceiro subsetor é o subsetor da distribuição de energia, que é basicamente o poste de luz. Aqui em Goiás tem a Enel, no Espírito Santo a gente tem a EDP, que é basicamente a empresa que vai lá e vende. Essa sim depende do volume de energia consumida. Quanto mais energia consumida, mais a empresa tende a lucrar, mais ela tende a gerar essa demanda e receber por isso. Então esses são os 3 subsetores da área de energia. Quando a gente fala do setor elétrico, ele é até bem mais previsível que o setor bancário. O principal risco que compõe ali dentro é principalmente na geração e na distribuição. Se a matriz for hídrica, se faltar chuva, consequentemente as empresas serão impactadas negativamente. É um setor que distribui muitos dividendos, mais do que o setor bancário, e que os investidores iniciantes aí devem olhar com carinho. Taesa é um exemplo de uma empresa de transmissão. Ela tem o beta baixo, ou seja, ela varia muito pouco, ela oscila baixo comparado com outras empresas da renda variável. Então, para o investidor que é iniciante, faz muito sentido olhar com carinho para o setor de transmissão ou para o setor de energia. Terceiro setor que faz sentido é o setor de saneamento. Não é porque está em crise que as pessoas vão deixar de tomar água, tomar banho, enfim, usar o serviço de tratamento de água e de esgoto. Aqui em Goiás a gente tem a Saneago, as mais conhecidas são a Copasa, do estado de Minas, Primos, Mineiros ali, a Sabesp de São Paulo e a Sanepar do estado do Paraná, que inclusive sofreu muito por conta da crise hídrica. Empresas de saneamento também tendem a ser impactadas negativamente pela a crise hídrica, principalmente a Sanepar. Outro risco que tem nesse setor é que majoritariamente as empresas desse setor elas são estatais. Então pode ser que por alguma manobra política, o governo desses estados que representa essas empresas, ele opte por não repassar as tarifas de inflação para a população e isso tende a prejudicar os balanços da empresa. Então esse é um dos principais riscos quando a gente fala do risco hídrico e quando a gente fala do risco de ser uma estatal. O último setor que eu vim trazer é o setor de telefonia. No Brasil a gente tem a Vivo e a TIM. Principalmente a Vivo, ela tem uma gestão muito competente, sediada na Espanha, né, pela Telefônica, subsidiária a Vivo aqui no Brasil. E aquele boleto também que a empresa não precisa gastar recursos para que você possa pagar. Por exemplo, muito simples, uma academia, a empresa tem que estar sempre investindo em marketing para você poder estar pagando a mensalidade. Agora, quando a gente fala de telefonia, não, se você não estiver pagando a
a mensalidade do telefone, basicamente corta o telefone, você não tem acesso. Hoje em dia, a maior parte das pessoas, né, fazem esse tipo de uso, e também internet em casa, fibra ótica, como a gente tem com a Oi também, com vários problemas, inclusive é assunto para outro vídeo, e também com as outras operadoras de telefonia no Brasil. A maior delas que destaca é a Vivo, que também paga bom dividendo, e interessante é que quando a gente pega o que esses 4 setores têm em comum, é que quando você pega todos os 4, você não precisa ter um gasto grande da empresa para o cliente poder fazer o pagamento desses boletos mensais. Basicamente, quando você está de férias, você ainda está pagando. Você ainda está pagando conta de luz, você ainda está pagando conta de água, você ainda está pagando conta de telefone, internet e também a conta do seu financiamento, seja carro, seja casa, seja cartão de crédito, seja o que for. Então, esses 4 setores, basicamente, as empresas não precisam investir tanto na parte de marketing para o cliente ter recorrência. Basicamente, elas gastam para o cliente ter uma venda e aí sim o cliente gera toda a recorrência. Esse tipo de modelo de negócio é bastante interessante para quem está começando, porque fica bastante claro, e a empresa que gera fluxo de caixa recorrente, ela tende a oscilar menos na bolsa, porque a bolsa nada mais é do que a projeção futura que aquelas empresas têm de caixa trazendo esse valor a presente. Se a empresa não gera caixa, ela tem uma expectativa de projeção de caixa. Esse tipo de empresa, exemplo o Banco Inter, ele deixa tudo bem mais volátil. A gente viu isso nos últimos tempos. Então o vídeo foi esse, minhas credenciais estarão todas na tela, na descrição. Eu separei um relatório especial para quem quer entender mais setor bancário. Vai estar no primeiro link da descrição, é só você clicar aí, você vai ter total acesso. Então o vídeo foi esse, te agradeço a sua audiência, deixa um like se você gostou, um dislike se você não gostou, é importante que eu possa mensurar esses resultados. E até o próximo vídeo.